O cavalo de Troia, o engano que mudou a história. A guerra que começou por uma mulher. Tudo começa com Helena, a mulher mais bela do mundo, raptada ou seduzida pelo príncipe troiano Paris. O ato foi visto como uma ofensa imperdoável ao rei Menelau de Esparta. Tomado pela fúria, ele convoca reis, heróis e guerreiros de toda a Grécia. Agamenon, Aquiles, Ulisses, Ajax, um exército colossal, formado em nome da vingança. O destino era um só: Troia. Uma cidade lendária protegida por muralhas tão altas que, segundo as lendas, teriam sido erguidas pelo próprio deus Poseidon. Uma fortaleza considerada invencível, até que a vaidade humana decidiu prová-la. Deuses, guerra e glória. Durante 10 anos, gregos e troianos lutaram sob o olhar dos deuses. Afrodite, Ares e Apolo protegiam Troia, enquanto Atena, Hera e Poseidon favoreciam os gregos. A guerra não era apenas humana, era divina. Cada vitória e cada tragédia pareciam movidas por forças invisíveis, como se o destino de ambos os lados fosse um espetáculo para o Olimpo. Mas nem mesmo a força dos deuses impediu a morte de heróis. Heitor, o príncipe de Troia, tombou diante da fúria de Aquiles. Mas logo, o próprio Aquiles encontraria seu fim, atingido por uma flecha no calcanhar. O único ponto vulnerável de um homem que se acreditava invencível. Com ambos os lados feridos e cansados, a guerra se arrastava, sem que ninguém conseguisse romper as muralhas de Troia. A ideia impossível. Foi então que surgiu não uma ideia de força, mas de engenho. Ulisses, o mais astuto dos gregos, propôs algo que beirava a loucura: enganar o inimigo não com espadas, mas com aparência de paz. Eles construiriam um enorme cavalo de madeira, símbolo de Poseidon, deus dos mares e dos cavalos. Um presente. Uma oferenda divina deixada pelos gregos em sinal de rendição. Mas dentro do cavalo, escondidos na escuridão, estariam os guerreiros mais letais de toda a frota, esperando o momento certo para atacar. O plano era ousado, improvável e perfeito. Os gregos fingiram recuar. Levantaram velas e desapareceram no horizonte. Tudo o que restou foi aquele cavalo, imóvel, imponente, abandonado na praia diante dos portões de Troia. A tentação do presente. Os troianos observaram o estranho presente. Um cavalo gigantesco, misterioso, deixado por seus inimigos. Alguns viram um sinal divino. Outros, uma armadilha. Cassandra, a profetisa, alertou: não tragam isso para dentro. Dentro dele, há a nossa ruína. Mas Cassandra havia sido amaldiçoada pelos deuses. Podia prever o futuro, mas jamais seria acreditada. Outro homem, o sacerdote Laocoonte, também tentou impedir. Ele lançou uma lança contra o cavalo e gritou: cuidado com os gregos, mesmo quando trazem presentes. Mas naquele instante, 2 serpentes gigantes emergiram do mar e o devoraram diante de todos. Para os troianos, aquilo não era um aviso, era um sinal dos deuses. Convencidos de que o presente trazia bênção, abriram os portões e levaram o cavalo para dentro da cidade. Foi assim que Troia havia selado seu destino, a noite em que Troia caiu. A noite caiu sobre Troia como uma promessa de paz. O vinho corria nas praças, as tochas iluminavam as danças, e a cidade celebrava o fim da guerra. Mas dentro do cavalo, o silêncio era absoluto. Homens suavam na escuridão, com a respiração contida e as mãos sobre o ferro frio de suas espadas. Na calada da madrugada, uma escotilha se abriu. Ulisses saiu primeiro, seguido pelos guerreiros. Como sombras, atravessaram as ruas adormecidas e destrancaram os portões. Do lado de fora, os navios gregos, que haviam fingido partir, retornavam sob o manto da escuridão. Milhares de soldados invadiram a cidade, e o rugido das espadas ecoou onde antes havia música. Troia ardeu. O rei Príamo foi assassinado diante do altar de Zeus. Cassandra foi arrastada à força do templo de Atena. E Helena, a mulher por quem tudo começou, foi encontrada viva, observando o fogo consumir o império que caiu por sua causa. Naquela noite, a vitória dos gregos nasceu do engano.
E o maior dos engenhos humanos revelou o preço da própria soberba. O mito ou a verdade. Durante séculos pensou-se que a Guerra de Troia era apenas um mito, um conto heróico criado por Homero para falar de glória e tragédia. Mas em 1870, o arqueólogo Heinrich Schliemann decidiu desafiar o mito. Nas colinas da Turquia, encontrou ruínas antigas, muralhas queimadas e vestígios de uma cidade destruída pelo fogo. Chamou aquele lugar de Troia. O mundo arqueológico se dividiu. Alguns diziam, ele encontrou a prova. Outros, apenas coincidências e sonhos interpretados como ciência. O tesouro de Príamo, coroas, joias e espadas, fascinou o mundo. Mas com o tempo, descobriu-se que muitos daqueles artefatos pertenciam a civilizações anteriores. O mito havia ganhado corpo, mas também incerteza. E o cavalo? Nenhum vestígio, nenhuma escultura, nenhuma menção concreta. Talvez nunca tenha existido, ou talvez tenha sido outra coisa, um ariete, uma torre de cerco, um símbolo poético para um ataque sorrateiro. A verdade, talvez, esteja em algum ponto entre o fogo da história e a fumaça da lenda. A lição de Troia. O Império de Troia caiu, mas o cavalo de Troia nunca deixou de existir. Hoje, o nome é usado para vírus, espionagem, golpes e manipulações. Mas o princípio é o mesmo. A confiança cega. A ingenuidade humana diante do belo e do convincente. Porque o verdadeiro perigo raramente vem de fora. Ele vem disfarçado. Ele entra quando baixamos a guarda. Homero pode ter contado a história de uma cidade, mas o que ele realmente escreveu foi sobre o coração humano. O orgulho, a ganância, o desejo de vencer, tudo isso ainda queima, milhares de anos depois das chamas que consumiram Troia. Talvez o cavalo de Troia não seja uma lembrança do passado, mas um aviso para o futuro. As cinzas de Troia, o príncipe que fundou Roma. Troia caiu, mas das cinzas de uma cidade em chamas, algo sobreviveu. Quando o fogo consumiu muralhas e templos, um homem fugiu carregando não ouro, mas algo mais precioso, as memórias do seu povo e o peso dos deuses. O nome dele era Enéas, príncipe de Troia, filho da deusa Afrodite e de um mortal chamado Anquises. Enquanto os gritos ecoavam nas ruínas, Enéas reuniu os poucos que restavam e partiu. Levava o pai nos ombros, o filho pela mão e nas costas, o destino de uma nova civilização. Durante anos navegou pelo Mediterrâneo, perseguido por tempestades, monstros e presságios. A deusa Hera, inimiga de Troia, tentava impedir sua jornada, mas os ventos do destino sopravam a favor dos que não desistiam. Enéas passou por Cartago, onde se apaixonou por Dido, a rainha do deserto. Mas o amor, como a guerra, também tem seu preço. Guiado por visões e pela promessa dos deuses, ele partiu, deixando Dido para trás, e uma maldição eterna entre seus povos. Anos depois, quando finalmente chegou à Península Itálica, os oráculos disseram: aqui erguerás uma nova Troia. E assim começou a semente de Roma. Os filhos de Enéas, chamados latinos, se tornariam os antepassados dos romanos, e do sangue troiano nasceria o império mais poderoso da terra. Dizem que a história se repete, mas talvez ela nunca termine. Talvez cada civilização que cai deixe um fragmento de si mesma na que vem depois. Troia ardeu, mas renasceu sob outro nome, e sua chama, a chama dos deuses e dos homens, nunca se apagou. Se este vídeo te fez enxergar o passado com outros olhos, deixe seu like, compartilhe com alguém que ama a história e inscreva-se no canal O Corvo Azul. Aqui, o passado sussurra, mas só escuta quem sabe ouvir.